Então, boa noite, turma. Hoje é dia 27/7/2021, 27 de julho de 2021, aula de número 4, né, da disciplina de Automação 2 do curso técnico Eletrotécnica do IFBA Camaçari. Meu nome é Jailton Gomes, professor da disciplina. Tá? Tudo bem com vocês? Quero saber se vocês têm alguma dúvida, têm alguma coisa a tratar antes do início da aula, né? Tranquilo, né, Thiago? Essa semana tem aí nosso glossário, ainda não houve interação. Eu estou olhando o AVA aqui, né? Vocês viram lá o vídeo sobre automação industrial. Disponibilizei uma apostila para vocês lerem. Também não houve interação na questão do chat, né? Da atividade. Passei 2 vídeos aí para vocês, não foi? Sobre os veículos autônomos e a automação de elevadores. Também coloquei um fórum, também não houve interação. Tem alguma coisa a falar sobre esses tópicos aqui abordados? Você ainda está lendo, né, Tiago? Lendo a apostila. Eu vou disparar aqui também um vídeo sobre a usina nuclear de Angra dos Reis. Vocês viram semestre passado? Me recordem aí. Se vocês viram, eu não vou apresentar. Acho que vocês viram, então não vou apresentar. Vou até tirar daqui para eu não esquecer. Na verdade, não vou tirar porque pode servir para uma outra turma, tá? Pronto. Essa semana eu devo estar disparando aí um exercício valendo nota, né? Como vocês sabem, está lá programado. Esses exercícios valerão 3 pontos. E vou disparar essa semana aí, provavelmente amanhã, para que vocês se entreguem até o final da próxima semana. Tá ouvindo? Professor? Oi. Vai falar, Catarina. Vai falar, você não Então está não me estou ouvindo. ouvindo, eu vou desligar, sair e voltar. E quem mais não está me ouvindo aí? Está me ouvindo, Thiago? Ah, beleza. Deve ser você mesmo, viu, Catarina? Sim, Thiago. A Uber está desenvolvendo esse veículo. Esse, inclusive, é antigo, esse vídeo, né? E tem outras empresas desenvolvendo carros autônomos. A Tesla é uma delas, tá? Então, tem várias, na verdade. BMW que começou com essa automação desses veículos, até onde eu recordo, foi a BMW. Ela começou mapeando, integrando a GPS, internet. Depois veio uma empresa de caminhões, eu não me lembro exatamente. Mas esse vídeo é mais didático, tá assim, um pouco mais interessante no sentido do que ele mostra, do que ele aborda. Né? Os outros eu acho que são vídeos mais curtos, enfim. Mas isso não é uma novidade desses veículos autônomos ou semi-autônomos ou esse processo de automação desses veículos é algo que já vem aí de muitos anos e a BMW começou, não me lembro, não sei se foi em 2010, eu não me lembro, não foi pouco tempo atrás não, né? Mas enfim, você vê que a Uber, né, investindo no desenvolvimento dessa tecnologia, porque ela vai, digamos assim, meio que não ter mais seus motoristas, né? Serão robôs conduzindo pessoas aos seus destinos, né? Beleza. Mais alguma coisa? O elevador, né? O elevador é interessante, que ele mostra desde a evolução, desde os princípios, né? Motor CC, vários relés, né? Vários relés mecânicos e
que esses relés, basicamente, eles oferecem contatos e a lógica também é baseada em lógica de contato. Então, você tem ali contatos acionados por bobinas, que é semelhante ao contator, e esses contatos acionados por bobinas e as suas sequências, né, de interligação, seja série, paralelo, e temporizado ou não, e sempre condicional, né, a determinados parâmetros, permitem que o elevador desempenhe a sua função de transportar pessoas em andares diferentes, né, para níveis diferentes, com segurança. Não só, existe também a segurança mecânica, a segurança elétrica, a segurança automatizada, né, utilizando relés microprocessados e utilizando processadores digitais, como também a própria segurança mecânica, né, utilizando alguns dispositivos. Então é bem interessante. Boa noite, perceber. professor. Boa noite, pessoal. Boa noite, Thiago. É bem interessante perceber Professor, que aqui tá baixo, viu? Tá bastante baixo. Não sei se o pessoal tá também aí. melhorou para você, Catarine? Talvez você está com dispositivo móvel, Catarine? Você também, Thiago? Não, professor, eu saí e retornei, já está normal. Eu estou no notebook. Pois é, viu, Thiago? Acho que deve ser para você só, tá? Porque para Thiago Maclin tá bom, para Catarine Professor, eu mesmo não tô agora. conseguindo ouvir. E para Maiara, como é que tá para você, Maiara? É só pra mim, é? Alguém fala aí pra mim, por favor, se... É só pra mim, eu vou... O meu estava assim, eu saí, retornei, melhorou. Pronto. Até esqueci o que eu estava falando. Sim. E lembrar que a automação, ela não tá normal, né, Maiara? Beleza. Então, lembrar que a automação, ela não se resume exclusivamente a dispositivos elétricos, eletrônicos, né? Com sofisticação da eletrônica e e muitos alunos entendem que a automação está diretamente ligada à sofisticação, a desenvolvimento de tecnologias, né? E tecnologias entende, né? Tecnologias modernas. Mas as tecnologias tradicionais, as antigas, as mecânicas também fazem parte, ainda vão fazer parte sempre, né, dos processos automáticos, até mesmo por salvaguarda, por segurança, caso esses equipamentos venham a falhar. Beleza? Por isso que o avião ainda tem pessoas pilotando. O avião, ele hoje, um avião, não precisa ser tão moderno, não. Um avião é capaz de decolar e pousar sozinho, né? E o homem está ali só de salvaguarda para garantir que pessoas, caso haja uma falha na máquina, que isso possa trazer perigo de morte, né? Perigo à vida dos passageiros. Beleza? Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês hoje, ainda mostrando um pouquinho sobre o processo. É importante entender, conhecer e reconhecer o processo e os seus elementos. Por isso que a gente está estudando elementos de automação. Elementos de automação visa com o objetivo de conhecer os elementos de um sistema automático. Então, basicamente, quais são esses elementos de um sistema automático? Os elementos do sistema automático são o processo, o controlador, o atuador e o sensor, né? Então, a interação desses elementos no processo realizam a automação. Boa noite, Aurelino, seja bem-vindo. Realizam a automação destes processos, tá? Então, vamos dar uma continuada nesse tópico, falando hoje sobre o processo. Lembrando que o objetivo de vocês é esmiuçar um pouquinho mais, né? É trabalhar um pouco mais essa parte dos tipos de sensores e aqueles aspectos que a gente abordou sobre o seminário na aula passada, né? Então, sensores e atuadores, os detalhes desses elementos ficam com vocês, né? Respeitando a ideia de que esses elementos sensores, esses elementos atuadores,
são elementos sensores e atuadores que possam ser conectados em um CLP, um controlador lógico programável. Olha. Normalmente, esses elementos sensores e atuadores são elementos sensores e atuadores que apresentam sinais discretos, né? Então, baseiem suas pesquisas nesses elementos, tá bom? Então, sensores e atuadores proporcionais não são indicados para o nosso trabalho, beleza? Porque o nosso objetivo é trabalhar com PLC, e PLC não é um equipamento, digamos assim, ideal. Ele pode até realizar controle proporcional, integral e derivativo, mas o PLC, ele até realiza, mas através de módulos especiais, controles analógicos também através de módulos especiais, mas em sua essência o PLC não, nos seus primórdios, não foi projetado para isso, apesar de ele ter essas funcionalidades, ok? Meio que limitada, mas ele apresenta. Então, basear a pesquisa em elementos de automação, sensores e atuadores para controle discreto, tá? Vamos aqui ver hoje algumas coisas sobre o processo. Eu sei que tem muita gente aí, muitos de vocês têm experiência e vivência na área industrial. Então, muitas das coisas aqui serão reconhecidas por vocês. E você, Thiago McLean, você trabalha na indústria, como é? Me conta aí um pouquinho. Eu sei que Catarina trabalha, Aurelino está aí, tá no trecho aí há muito tempo. Thiago é operador, então conhece bastante aí. E Thiago McLean, como é? Não trabalho não, professor. Trabalha Não na... trabalho Você na trabalha indústria, com... não. E nem não trabalho. No trabalho, né? Ainda não. Pronto, perfeito. Então, mas você teve contato com o polo petroquímico, conhece o polo petroquímico, conhece alguma indústria, alguma fábrica? Não, só conheço só de nome mesmo. Mas nunca estive lá dentro, né? Observei de mais perto esse processo. Eu sou apaixonado por isso daí, tá? É bem interessante, todas as engenharias, elas se encontram. Você pode encontrar todas as engenharias dentro desse ambiente aí. E é bem interessante a conexão, a interferência, a interrelação entre pequenos processos, né? Entre pequenos processos, constituindo um processo amplo, grande. É bem interessante como eles funcionam e como eles se interrelacionam. Imagine aí se eles se interrelacionam, como é o nível e o grau de complexidade para manter esses processos controláveis, né? Esses processos controlados. Então é importante, você vai ter a oportunidade e você verá, né, o quão é interessante e todo dia um aprendizado constante. Okay? Então vamos ver alguns processos industriais aqui, sempre, né, dentro de sua amplitude. O que é importante observar tudo isso? Lembra lá que eu disse, olha, processo é qualquer coisa, qualquer atividade, qualquer execução, qualquer montagem, qualquer transferência de massa, qualquer transformação de energia ou transferência ou transformação de energia. Então, o processo pode ser caracterizado qualquer uma dessas funções, né? Então, o processo não necessariamente precisa ter transferência de massa, de energia, mas quando você considera uma automação bancária, por exemplo, você tem ali jogo de números, você tem transporte de números e cálculos, enfim, você tem comunicação, você tem tudo que numa automação, lógico que observando de uma ótica diferente, né, o que vai trafegar mais é dados, informações, mas informações trafegam muito dentro de processos industriais, né, mais do que se imagina. Imagine aí todo esse processo, todos esses equipamentos, cada equipamento desse aí tem 3, 4, 5 malhas de controle, e às vezes as malhas de controle são abertas, fechadas, e essa malha de controle como um todo, como uma malha de controle dentro de
de um fluxo de processo muito maior, né? Interagindo com vários equipamentos e interagindo com vários subprocessos, né, como um todo. Então, aí eu sou capaz de arriscar alguns equipamentos dele. Isso aí, na verdade, é um processo petroquímico, não pode ser químico também, mas vamos caracterizar, vendo não dá para saber exatamente do que se trata, mas as minhas suposições aqui, elas são suposições bem assertivas, né? Pode ser químico ou petroquímico, mas vamos, em sua maioria, esses processos onde esses equipamentos vocês irão encontrar, normalmente são processos petroquímicos, tá? Só que assim, porque a caracterização de um processo petroquímico, na verdade, o processo petroquímico está dentro de uma caracterização do processo, tá? Esse processo aí é um processo de destilação, vários processos não necessariamente precisam ser petroquímicos para que haja destilação, transformação de massa, de energia, reação, separação. Então, aí são colunas de destilação. Essas colunas de destilação, aqui pode ser um reator, pode ser um monte de equipamento. Eu chutaria aqui, não estaria tão errado. Aqui é um reator, onde acontecem as reações químicas, a transformação da matéria. Você tem colunas de destilação que provavelmente podem fazer parte ou de uma única transformação ou de várias transformações aí, né? Ou de várias separações. Então, entendam e percebam que existe um nível, um grau de complexidade e muitas engenharias estão aí, a mecânica, a elétrica, a de automação e os seus subgrupos, né? Engenharia dos materiais, engenharia mecânica, tem muita termodinâmica envolvida, termodinâmica onde o conhecimento do engenheiro mecânico prepondera, é importantíssimo. A termodinâmica onde o conhecimento relacionado à termodinâmica no engenheiro químico, ela também prevalece. Enfim, as engenharias estão aí e é um processo bem interessante, tá? Então, uma indústria petroquímica ela é caracterizada pelo processo contínuo, ou seja, sem interrupção. Então, imagine aí uma reação, muitas vezes demora dias para poder especificar um produto. A Braskem levava, eu ouvi falar, dependendo do tipo de parada, podia levar até 32 horas, 36 horas para voltar a operar em plena carga, em pleno funcionamento e com o produto especificado. Então, depende muito de que tipo de parada houve. Por quê? Esse processo contínuo, você está o tempo todo entrando com reagentes, né? E, ao final, obtendo produto. Então, o tempo todo entra reagente, obtendo produto. Então, eu chutaria aqui que esse processo aqui, ó, é um processo de obtenção de amoníaco, né? Então, aqui, ó, você está entrando com amônia e água, existe um processo de reação aqui, onde existe um leito com catalisadores, e algumas condições de temperatura e pressão são necessárias para que essa reação aconteça. Então, não necessariamente você precisa ter simplesmente reagentes, mas você precisa, além de ter reagentes, você precisa ter reagentes nas proporções corretas, na temperatura correta, na pressão correta, ok? O tempo, na vazão correta, o tempo que esses reagentes eles vão estar dentro daquele reator, para ocasionar ou acontecer aquela reação química, é de extrema importância em muitos dos processos. Tá? Então, como é que você obtém essas características? Você garante que isso vai acontecer? Através da automação. Né? Senão, o homem teria que estar o tempo todo subindo, descendo escada para abrir e fechar uma válvula, abrir e fechar um vapor, medir uma temperatura, chegar lá, pegar um termômetro, medir a temperatura. Algumas coisas ele não poderia medir, como, por exemplo, a vazão numa tubulação. Então, a automação ela vem além de manter os processos, garantir a produção, né? O volume, garantir a qualidade, garantir a especificação. Ela garante também a segurança, a proteção, não só a proteção e segurança fabril, como também a proteção e a segurança dos operadores e dos
das pessoas envolvidas no processo, né? Então, imaginem a quantidade de parâmetros. Muitas das reações elas são extremamente explosivas, tem um grau muito grande de inflamabilidade, ou seja, acontece a oxidação, que queima é a oxidação, né? Então, acontece a oxidação ou queima do produto, mas essa oxidação muitas vezes ocorre de maneira controlada para se obter um determinado produto, né? Quando essa oxidação ela sai do controle, você não forma produto, você forma subproduto, ou você simplesmente queima o produto ou explode a fábrica, enfim. Então, é importante que esses parâmetros, essas variáveis de processo, né, estejam sempre em valores que proporcionem e garantam que a sua produção vai estar dentro dos parâmetros especificados. Eu tenho aqui água, eu não me lembro aqui, deve ser amônia, né? Água e amônia. Tem um catalisador aqui com leite tal, que vai acelerar ou proporcionar essa reação. E você vai ter aqui a formação desse amoníaco, nitrogênio, água, ou seja, uma mistura aí, né? Esses gases, ele há uma compressão dessa mistura, e depois ele é absorvido de novo por água, enfim. Existe um processo que envolve uma outra reação, com outro catalisador, com outro produto, né? Então, você tem aqui 1, 2, 3, 4 compressores, circulando gás, enfim. Toda essa automação, toda essa instrumentação, todas essas variáveis de modo a garantir a produção, garantir a especificação dos seus produtos, sem automação ficaria muito mais difícil, né? Antigamente, você utilizava automação mecânica mesmo, muitas das coisas eram mecânicas, depois veio a pneumática, depois veio a eletropneumática, depois veio a hidráulica, e com isso hoje temos os sistemas computadorizados que gerenciam toda a planta, inclusive gerenciam produção, matéria-prima, venda. A planta hoje pode estar interligada também, não só a planta de produção pode estar também interligada a todo o sistema financeiro de gestão da própria empresa, tá? Então, o processo petroquímico é caracterizado pela obtenção contínua e ininterrupta, né, sem parar, de produto acabado. Então, quando você imagina a destilação do petróleo, você entra com petróleo bruto, você vai ter uma coluna, você podia ter uma coluna de destilação gigantona, mas eu acho que isso existe, mas não é bem assim como eu vou falar, mas eu vou, para ser simples e rápido, é como se você tivesse assim, você coloca o nafta lá numa coluna dessa de destilação, né? E você vai ter uma coluna gigante, e você vai aquecer de maneira controlada, moderada, você vai aquecer esse nafta, né? À medida que você aquece esse nafta, ele vai evaporar, né? O que estiver dentro daquela temperatura e da pressão que possa evaporar, ele vai evaporar. E em cada ponto aqui, ó, da coluna de destilação, porque ela tem temperaturas diferentes dentro do... Você vai ter uma temperatura maior embaixo, uma temperatura menor em cima. Você vai ter gasolina, óleo diesel, óleo hidráulico, enfim. Cada ponto de extração da coluna, você vai ter um produto derivado do petróleo, né? Então, e essa extração e essa obtenção desses produtos, lógico, algumas dessas transformações ocorrem em leitos de catalisador, enfim. Mas, assim, normalmente os exemplos para petroquímica é assim. Você tem uma coluna gigante de destilação, aí você vai ter lá um nafta, você aquece esse nafta, e em cada ponto da coluna, você vai tirar um dos derivados do petróleo. Lógico que vai sair em cima é gás, aí você vai ter parte nobre aí, que é o etileno, você vai ter a segunda parte nobre, que eu acho que é o etano. Não me lembro se é etano, não é mesmo qualquer etileno, mas acho que o eteno é o etileno, não me lembro não. Mas você vai ter o etano, o etileno, ou eteno, não me lembro. Aí você vai ter depois o metano, depois o propano, aí vai. Né? Em cada ponto dessa coluna, você vai ter obtendo sempre cada derivado desse. Ok?
Aí o outro é tudo subprocessos. Retirar os contaminantes do gás natural, retirar os contaminantes da gasolina, tirar o chumbo da gasolina. Aí ele vai se dissociando em outros processos. O que é importante levar tudo isso? É que a indústria petroquímica ela é caracterizada pelo processo contínuo, ou seja, sem interrupção. Ok? Outro processo importante, alguma pergunta sobre o processo petroquímico? Outro processo também importante é o processo químico, ou a indústria química, né? Que é caracterizada pela produção em quantidade pré-estabelecidas. A indústria química é caracterizada por fabricação por quantidade. Então, por exemplo, lógico que dentro dessas indústrias químicas, você pode até garantir, você pode até entender que algumas etapas desse processo podem ser caracterizadas como contínuo, tá? Aí depende muito de cada produção, enfim. Mas, basicamente, entende-se que a indústria química é a indústria caracterizada por quantidades pré-estabelecidas ou também chamada por batelada, né? Então, a fabricação por batelada é a fabricação em quantidade ou lote, né? Então, por exemplo, essa fabricação aqui que o aluno até me falou, um dia ele me falou sobre isso aqui. Mas isso aqui eu acho que é alguma coisa relacionada a vinho, né? Reação do vinho, enfim. O que é importante? Ele disse que o mosto é a uva, né, fermentada, não fermentada não, triturada, e aquela massa ali que se faz com a uva, né? Aí é adicionado o ácido, que ele até comentou que ácido era, que é adicionado, né, é feita uma solução de água e esse ácido era o ácido que ia fermentar esse mosto, que seria a uva triturada, enfim. Então, a uva triturada vai entrar aqui em quantidade estabelecida até esse nível, na proporção correta. Então, a proporção correta vai garantir que você tenha a qualidade, né, do vinho que você típico lá da sua produção. Então, você coloca uma quantidade de mosto, coloca uma quantidade de fermento, né? E aqui, ó, até esse nível, e pronto. Vai haver o aquecimento, vai haver todo o processo de fermentação e obtenção do vinho. Aí você vai ter que monitorar e monitorar o tempo, você vai ter que controlar a temperatura, você vai ter que verificar alguns parâmetros que garantam a qualidade do seu vinho, né? Feito todo o processo, depois de 8 horas, 24 horas, não sei exatamente quanto tempo, que essa mistura ficou aqui, ó, circulando e chegando. Aí vai ter alguns parâmetros que vão indicar que as reações já aconteceram, as reações de fermentação. Pode ser temperatura, pode ser a pressão subir, formação de gás carbônico, enfim. Depende muito, eu não conheço o processo, mas tem vários parâmetros que podem ser observados de modo a garantir que, olha, meu vinho já chegou naquele nosso ponto que garante a nossa qualidade. Aí o que ele vai fazer? Como existe esse fermento, né? Muitas vezes ele colocado ou em excesso, ou o mosto é colocado em excesso. Me parece que aqui o ácido, esse ácido que seria o fermento, talvez ele não participe da reação, então ele é centrifugado. Aqui é uma mistura, tá? Um misturador, aqui é uma centrífuga que tira o vinho, e esse ácido ou esse fermento, né? Não sei exatamente o que é que reage para formar um vinho. Vamos chamar de ácido, que ele está chamando ácido aqui, né? O ácido vem e volta no seu excesso para voltar de novo aqui para a nova batelada, a nova quantidade. Então, é feita por quantidade. Então, depois que drenou todo, que armazenou o vinho, aí eu venho de novo. Coloco na quantidade, na proporção certa o mosto, na outra proporção certa o fermento. Vai ficar 8 horas aqui, 24 horas, não sei, aquecendo. E quando chegar nos parâmetros que eu vou definir
como meus parâmetros de qualidade que já garantiu toda a reação, eu vou lá e vou separar meu vinho do meu ácido, né? Então, mas isso acontece em quantidades estabelecidas, em quantidade pré-determinada, de acordo com a capacidade do seu processo. E cada processo desse vai ter um subprocesso, né? Vai ter aqui a parte de mistura e fermentação e reação, a parte de mistura desse vinho bruto, né? Provavelmente ele deve decantar, deve ter alguma coisa aí, tem mistura, ou ele pode ser que ele tenha que resfriar, enfim, não conheço o processo. E tem a parte de separação do vinho e dos seus reagentes, tá? Das suas matérias-primas, que normalmente os processos acontecem e tem excesso de algum dos parâmetros para garantir algumas qualidades, né? Algumas especificações e características deste produto. Tá? Outro exemplo também é a indústria de borracha. Então, a indústria de borracha não tem como caracterizá-la nem como um processo contínuo, nem como um processo químico, porque existe uma mistura aí de coisas, né? Tem vários processos e alguns deles rodam até, digamos assim, separados, são bem específicos dessa indústria. A indústria química, ela se pode produzir muitos produtos na indústria química. Tá? Na indústria petroquímica, você pode obter também uma infinidade de outros produtos. A indústria de borracha tem uma característica muito particular, tanto que ela entra, não é que ela entra numa classificação, mas ela é tão específica que ela não entra na classificação. Ela simplesmente é mencionada como a indústria de borracha, como também a indústria de açúcar. Tá? Existem processos dentro do processo do processamento do açúcar para obtenção do álcool ou para obtenção do açúcar, que são contínuos? Existe. Existe que é por batelada? Existe. Né? Mas, assim, quando você pega o processo como um todo, tem muitos subprocessos que são bem peculiares, são bem específicos dessa indústria. Tá? Então, não dá para classificar como nenhuma nem outra, nem a indústria de borracha. Então, por exemplo, essa indústria de borracha tem aqui, ó, descascador aqui é borracha, né? É borracha ou papel. Aqui. Lá na internet estava como borracha, mas eu não saberia. Vamos ver. É uma madeira, né? Provavelmente para tirar alguma coisa aí da. O importante não é saber se essa aqui corresponde mesmo, não. A indústria de borracha vai ter processos bem parecidos, né? Então, tem aqui um picador da matéria-prima, algum tipo de madeira, né? Aqui ele classifica, pode ser uma peneira, classifica tamanhos maiores, tamanhos menores, executa uma lavagem, aí ele desfibrila, né? Ou seja, tira as fibras dessa madeira e depois seca e vai para um outro lugar. Esse outro lugar é um silo de, acho que é poeira, né? Das fibras, ele faz alguma separação, já manda para uma formação de alguma coisa, enfim, é meio específico, tá? Os processos aí envolvidos para a obtenção da borracha são bem específicos, então não podem ser classificados nem como uma indústria química, nem como uma indústria petroquímica. Assim como uma indústria de açúcar, de álcool. Você tem processo de destilação na indústria de álcool? Tem. Você tem processo por batelada? Provavelmente, né? Aqui, essa ilustração não mostra todo o processo. Eu acho que tem é muito mais complexo do que isso. Então, ele entra aqui com cana, essa cana sofre uma limpeza e uma lavagem, ela moe, depois aqui, tem a separação do bagaço, a separação, ou seja, nessa moenda aqui deve ter muita coisa envolvida, né? Aí ele pega a obtenção dessa moenda, vai para esses aquecedores, o aquecedor vai para o purificador, esses aquecedores tem que ter alguma coisa, talvez aqui seja onde acontecem as reações, enfim. Todo e qualquer processo, subprocesso esse, vai ter os seus parâmetros de qualidade, seus parâmetros que precisam ser mantidos em determinados valores no seu set point, de modo a garantir que se obtenha o açúcar e que se obtenha o álcool, né? Seja ele em qual especificação for, se é álcool
que a gente usa, né, doméstico, acho que está lá, ou se o álcool é o etanol, né? Ou se é o etanol, o metanol e tem outros álcools aí. Então, vai ter processos aí que vai precisar separar esses álcools ou até a própria qualidade do açúcar, né? Que hoje você tem aquele açúcar mais escuro, açúcar mais claro, enfim. Então, não posso classificar a indústria química, apesar de ter processos, subprocessos na indústria de borracha e química, que eu poderia até considerar como contínuo ou por batelada. É a mesma coisa na indústria de papel, né? Então, você tem uma parte da indústria de papel, por exemplo, que é essa aqui, ó, que é a madeira triturada misturada aos aditivos. Você tem a parte de triturar, limpeza, descasca a madeira, né? Enfim, tem todo um tratamento. E depois a obtenção das fibras. Não, todo tratamento de limpeza da madeira, descascar os troncos, enfim. Depois ele é picado, é colocado nesse... Tinha um aluno que ele falava que ele trabalhou na PUP, né? BSC, né? Ele falou algumas coisas, mas aí aqui acontece a reação, né? Não é bem uma reação, mas é meio que meio que uma separação. Então você utiliza algumas substâncias químicas que vão extrair a fibra da madeira. O que sobra é a celulose, que é a fibra da madeira. A madeira é composta por celulose, lignina e algumas outras coisas. Mas principalmente celulose, que é a parte fibrosa, é a fibra, e a lignina que dá liga, né? É como cimento numa construção, a lignina. E ela que dá rigidez, com flexibilidade, enfim. E a fibra, né, a celulose, dá resistência mecânica, né, ao papel. Por isso que é extraído a fibra da madeira, né, que é a celulose, e em alguma parte desse processo, papel reciclado também entra, não é só o papel, a celulose nova, né, que já vem da árvore, mas também o papel reciclado. Ele, não sei se é legislação, mas eles são obrigados a utilizar uma pequena parte de papel dentro do papel virgem, né? Não sei como é que eles chamam. Um aluno falou uma vez, mas eu não me lembro. Mas eu vou chamar de papel virgem, que é o papel que não... É a celulose, né? O papel oriundo da celulose. Eles precisam colocar um pouco de papel reciclável, não sei se isso é legislação, enfim. E no final das contas, aqui, ó, depois que extrai a fibra, ele forma algumas coisinhas aqui, junta com papel celulose de papel reciclado. Existe um outro processo, aí vem aqui, ó, a parte de secagem, enfim. Todo um moído aí, todo um processo para obtenção daqueles rolos, né, de papel ou de celulose, tá bom? Sendo que a indústria de celulose não só fabrica papel, ela fabrica celulose também, que é para sorvete, para algumas coisinhas aí. Então, o sorvete tem celulose, tá? Tem um nome específico do negócio lá, do processo e qual é o produto baseado nessa celulose. Eu só sei que sorvete tem celulose. Não sei como é que eles chamam, tá bom? Então, existem os produtos, subprodutos, tem subprocessos e processos, e tem muitas variáveis, né, que precisam estar sempre bem no seu parâmetro, muito próximo ou exatamente como o seu set point, de modo a garantir a qualidade desse papel. Dos parâmetros de papel, sei lá, cor, desde densidade, desde espessura de folha, deve ter bastante coisa. E a velocidade desses rolos aqui, ó, que hoje é muito usado aí o inversor de frequência para garantir nessa parte de secagem, que aqui ó, os cilindros secadores, os cilindros aquecem, tem um vento cruzado aí, tem um monte de coisa para garantir. Aí vai ter sensores de medidores de umidade, de temperatura, para garantir que o rolo aqui, ó, seja um rolo de papel com a umidade certa, com a densidade certa, com a espessura de folha correta, enfim. A indústria celulose
também é bem específica. Existe produção continuamente? Sim, mas não dá para classificar porque ela tem muitos processos envolvidos, mas na essência todos eles têm muitos processos, então ele não pode ser considerado como uma única classificação. Outra coisa é um silo de mistura asfáltica, por exemplo. Então, não sei se vocês sabem disso, mas, por exemplo, existe especificação para... Eu esqueci agora a classificação de via. Mas aí eu vou chutar aqui uma classificação. Tráfego intenso, tráfego moderado, passagem de caminhão. Então, não é só a espessura do asfalto. É as suas características de material mesmo. Então, você precisa colocar a quantidade certa de cimento, de pedra, de brita em pó, de brita numa determinada granulometria, né, determinado tamanho, acho que brita chama de tamanho mesmo, areia de determinado tipo, e a quantidade lá do que dá liga, que é aquele betume, né, aquele negócio lá, acho que é betume, aquele derivado do petróleo para asfalto. Então, a quantidade desses componentes de um asfalto é que vão definir se aquele asfalto vai ser para uma pista de avião, porque pega uma carga bem grande, o avião é pesado, tem a frenagem dos pneus, enfim. Ele certamente precisa para não também desgastar muito o pneu, ele vai ter que ter uma especificação tal, né? Para aquela rodovia onde passa caminhões, bitrem, né, caminhões pesados, não sei quantas toneladas, e esse asfalto vai ter uma certa especificação. Como é que eu posso garantir tudo isso? Normalmente, né, é ideal que se tenha dispositivos que possam realizar essa tarefa e garantam a qualidade desse asfalto. Para quando eu colocar na pista de avião, por exemplo, eu não, depois de ter feito todo aquele processo que é uma complexidade bem grande asfaltar uma pista de avião. Tem a questão da drenagem de água, nossa, porosidade, enfim, um monte de especificações técnicas. Depois que você pavimentou e aqueles aviões venham a se acidentar, por exemplo, porque um avião, o pneu estourou, né? Porque o seu asfalto ele não está dentro das especificações técnicas necessárias. Lógico que existem vários parâmetros, mas enfim, estou dando casos extremos, tá bom? Então, a indústria, o seu sistema automático num silo de mistura asfáltica, tem que colocar a quantidade certa dos seus produtos, dos seus componentes do asfalto, de modo a garantir as especificações técnicas de resistência mecânica, atrito e muitas outras, elevação de temperatura, né? E muitos outros parâmetros que eu não conheço. Estou chutando alguns aqui, que são parâmetros, talvez, da qualidade do asfalto. Ok? Então, a gente falou de processos, assim, processo bem macro, né? Processo petroquímico, um processo químico, dando assim, considerando o processo como um todo, né? Então, a indústria petroquímica eu poderia considerar como um processo, a indústria borracha, a indústria, como também os seus subprocessos, né? Então, por exemplo, operação e controle de máquinas. Esse aí é um compressor com uma capacidade aí, uma potência bem razoável, né? Esse compressor é um compressor de grande porte, falei poste, grande porte, e ele apresenta vários equipamentos também, né, que garantem o seu funcionamento. Então, eu vou chutar alguns aqui, ó. Se você estivesse aqui, ele ajudaria um pouco. Então, eu tenho aqui, ó, alguns instrumentos para cada processo dentro do acionamento desse compressor. Então, ele tem circuitos auxiliares e equipamentos auxiliares também para o seu funcionamento. Então, o sistema automático vai garantir que esses sistemas auxiliares, esses sistemas que garantem o funcionamento da máquina, que realizam proteção mecânica, enfim, tudo relacionado a garantir que a máquina funcione bem e tenha uma vida útil longa também.
Então, repare aqui, eu tenho um instrumento medindo a temperatura e ou vibração do eixo desse motor. Eu tenho aqui, ó, alguns elementos que não dá para saber isso aqui exatamente o que é, mas tem aqui, ó, provavelmente aqui a temperatura ou pressão aqui, ó, desses estágios do compressor. Normalmente esses tanques inferiores aqui acumulam água, certamente tem algum dispositivo automático para drenagem ou detecção de nível alto de água, né? Tem outros instrumentos que veem a temperatura de descarga, a pressão de descarga, temperatura e circulação de óleo para a lubrificação desses mancais e da parte mecânica desse compressor, enfim. Mesmo considerando, eu posso considerar esse compressor como um processo, porque eu vou ter vários outros equipamentos, vários sistemas rodando junto com ele, para garantir que ele comprima o gás da onde ele está tirando aí, que seja aquele gás da amônia lá que a gente viu no primeiro processo, e enviando para um outro lugar, né? Aí eu vou ter uma bomba de refrigeração de água, de circulação de água, que vai detectar temperaturas dos resfriadores, né? Enfim, cada processo vai ter a sua característica que necessite que algumas variáveis sejam automatizadas, monitoradas e ou controlada e ou monitorada. Bom? Repare que esse motor é um motor de grande porte, cuja refrigeração aqui é feita com água, né? Água de refrigeração. Temos aqui, eu não sei como classificar, eu não estou vendo o outro lado, mas eu posso dizer que ele tem no mínimo aqui 3 estágios, mas depende do tipo de máquina, ele pode estar comprimindo para cá e comprimindo para cá, que é o que está acontecendo. Teria um compressor de 6 estágios, talvez, né? Eu acho que talvez seja 3, porque é esse para esse e desse para esse. Não sei, não me lembro muito, nunca vi essa máquina, tá? Mas aí ele vai ter bastantes equipamentos, bastantes elementos sensores e atuadores, de modo a garantir o seu funcionamento. E esse motor vai ser nada mais, nada menos do que pode ser considerado um atuador daquele seu processo lá como um todo. Então, eu estou lá analisando uma torre de destilação. Esse compressor ele capta um gás, né, de separação lá no topo daquela coluna. Esse aí só é um elemento que garante e que controla a temperatura do topo daquela coluna de destilação, né? Baseado na vazão, ele comprimindo mais ou menos. Isso aí depende muito, por isso que é importante que aqueles 4 elementos de um sistema de automação, né, aqueles 4 elementos de automação, seria controlador, processo, sensor e atuador, que vocês entendam e consigam encaixar cada equipamento que você deseja automatizar, tentar analisar utilizando aquele diagrama, né? E não necessariamente você precisa conhecer que aquele atuador ali é um compressor, é uma coluna de destilação, enfim. Você precisa entender e saber quais são as variáveis e como você pode automatizar aquele processo. Ok? Outro exemplo aqui, ó, é controle e operação de caldeira. Então, assim, porque normalmente o PLC, o controlador lógico programável, e o conceito é por isso que, assim, nós você vai ver, automação e controle. Automação normalmente são ações sequenciais, são acionamentos sequenciais. Você vai encontrar muito no compressor, por exemplo, acionamento sequencial. Então, você quer partir o compressor. Aí primeiro roda o sistema de refrigeração. Estou chutando, tá? Mas, se eu não me engano, primeiro, normalmente, é a lubrificação. Então, ó, refrigeração, depois lubrificação, depois um sistema aí de refrigeração do motor elétrico, sistema de refrigeração e lubrificação do compressor. Aí esse circuito vai fazer várias verificações, sempre assim, ligando ou desligando alguma coisa. E sempre em uma sequência pré-estabelecida. Isso é automação. O PLC é a ferramenta ideal, né, para esse tipo de automação sequencial, que segue passos, que segue ordem, né? Já no caso para caldeira, por exemplo, o PLC é um
Não que não existe aqui para o nosso compressor. Tá? É um objetivo, é um equipamento que garante, com maior eficiência existente em automação, não existe nenhum outro equipamento controlador que garanta algumas coisas que eu vou falar, né, agora, mais do que o PLC, que é garantir segurança e intertravamento desse processo. Então, a caldeira, todo mundo tem medo de caldeira, mas realmente tem que ter medo, porque é um equipamento sensível, perigosíssimo, e que seus sistemas automáticos têm que rodar e estar sempre funcionando muito bem, né? Porque a iminência, o risco de explosão é muito grande, são catastróficos. Então, existem vários sistemas de intertravamento e segurança, de modo a garantir a integridade fabril de operadores, né, de pessoal, e do próprio processo que é de obtenção de vapor, né? Lógico que se você garante o processo de obtenção de vapor, na sequência você vai garantir a integridade do equipamento e, consequentemente, garantir a integridade pessoal, né? Então, aqui, por exemplo, aqui é a linha de gás natural. A automação tem que ser capaz de, no momento que a minha caldeira para, eu preciso o quê? Primeiro, fechar a entrada de gás natural nela. Então, aqui, está entrando gás natural. Eu tenho algumas salvaguardas aqui. Aqui é de controle, talvez, mecânico, enfim. Só algumas coisas eu não lembro, também não é relevante. Mas digamos que uma válvula dessa seja uma válvula de segurança. Caso algum sistema eletrônico ou automático ele não venha a funcionar, você tem a salvaguarda mecânica aqui, tá? Então, quando há o bloqueio e o fechamento desse gás natural, existem duas válvulas que elas fecham e uma outra abre para esse tanquinho aqui, garantindo um duplo, a gente chama assim, duplo bloqueio com vente, né? Então, se houver passagem nessa válvula, vai para o ar. Se houver passagem nessa válvula daqui para cá, também vai para o ar, não vai voltar para o gás natural. Então, o meu PLC tem que ser capaz de fechar essas válvulas, né? E abrir, eu acho que não sei se aqui tem uma válvula para abrir, eu não sei, só olhando direito. Outra coisa, então são ações rápidas e sempre ou 0 ou 100. Ou ele vai abrir todo, ou vai fechar todo, não tem meio termo para segurança e intertravamento. Só tem tudo ou nada. Isso são processos automáticos. Isso é automação. Essas são as ações para intertravamento e para segurança, né? Então, o PLC vai dizer, olha, abra a válvula 1 mais a válvula 2 e a válvula 3, que é vente, e ligue o ventilador na máxima potência. Se ele está lá com o inversor de frequência em 30 Hz, ele já vai para 110 Hz, por exemplo, que o inversor de frequência é capaz de fazer isso, né? Ele vai lá para 110 Hz para poder tirar todo esse gás natural que ele saia pelo vente lá, pela descarga dele. Enfim, o PLC também é a máquina, é o equipamento, é o controlador ideal para segurança e intertravamento. Lógico, para controle de nível, essas coisas não vai. Depende muito da estratégia de controle, mas você não vai encontrar PLC para controle de nível. O que o PLC pode estar vendo lá? O nível da caldeira. Só que sua parametrização, a sua configuração, a sua programação para a caldeira se o nível da caldeira chegar a 30%, desligue. Pare a caldeira. Se o nível da caldeira chegar a 90%, para a caldeira. Entendeu? Então, não tem meio termo PLC. Professor, eu vi lá que na fábrica de trabalho tem um PLC na caldeira, mas ele está monitorando o nível. Está monitorando o nível, mas não controlando. Porque para manter o nível sempre naquele valor, vamos chutar aí, de 50%, né? Quem está atuando é um outro sistema. O PLC só está o quê? Monitorando ali. Se chegar a 90%, eu vou desencadear as seguintes ações. Sempre em passos, né? Se chegar em 30%, eu vou desencadear outras ações, sempre também em passos. 30% ele pode definir, quando chegar em 30%, eu paro a alimentação de gás, né?
e abro toda a válvula de alimentação. Não tem assim abrir 10%, nem 20%, não. Abrir toda. Quando o nível chega a 90%, né, 90% de líquido para a caldeira, para a injeção de gás e fecha a válvula de alimentação. Então, não tem dizer que vai abrir ou fechar 10%. Tá bom? É mais ou menos isso que é para segurança, intertravamento e ações sequenciais que um controlador lógico programável pode executar. Então, dentro desse processo, né, considerado um processo de produção de vapor, você vai ter aí sistemas de injeção de gás, sistema de injeção de ar, de queima, né, de ar da queima. Você vai ter sensores de mistura, sensores de detecção do gás, enfim, detector de chama, inclusive de qualidade de chama. Então, você tem sensores e elementos suficientes aí para garantir a sua produção com maior eficiência possível. Isso só é possível graças à automação e sua evolução. O outro processo também, considerado muitas vezes sequenciais, né, na sua maioria, então eu posso garantir aí que, sei lá, uns 80%, 100%, 90% dos processos, nesse caso aí de montagem, né, que seria de manufatura, pode ser considerado processo discreto. E o PLC está muito aí no controle dessas máquinas, né? Essas máquinas realizam movimentos e ações programada, né? Então, quem define qual é o ângulo de giro desse braço, a potência, se aqui é uma máquina de solda, a potência da solda nesse ponto, que às vezes a potência da solda nesse ponto aqui é diferente deste. Quem define tudo é um programador. O programador vai definir, olha, você vai realizar tantas soldas na posição XYZ, né, com a potência de não sei quantos watts. Na sequência, ele vai na posição 3x, 5x e 8z, ele vai lá, que é tridimensional, né? Ele vai lá e executa 10, 20, 30 soldas com a potência de 3.000 watts. Estou chutando que eu nem sei qual é a potência de solda, né? Aí ele vai girar o braço, motor tal, não sei quantos graus, minutos e segundos, para atingir uma peça, um ponto da peça que está abaixo aqui, ó, desse chassi. Desse chassi. Tudo isso é programável, ou seja, são ações sequenciais, são ações pré-estabelecidas, tá? Isso é automação, isso pode ser automatizado com o controlador lógico programado, tá? Então, controle e operação de robô garantem movimentos precisos e em várias direções. Professor, Oi. o Thiago Souza diz no chat, professor, só contribuindo, em relação a sistemas que exigem uma maior segurança, como a caldeira, o PLC recebe muitas das vezes sinais, sensores duplos e triplos para atuar nas válvulas on-off, visando a maior segurança do processo e pessoal. Normalmente, o que acontece? Você tem sensores com diferentes princípios físicos de detecção daquela variável, né? Então, você vai ter um sensor de temperatura de resistência variável, você vai ser um sensor de temperatura tipo laser, né? Então, você vai variar um pouco a detecção. Você vai utilizar o mais preciso para o seu controle, para a sua automação, né? Mas, normalmente, caldeira, por exemplo, você tem sistemas redundantes, né? Você tem sistemas que trabalham... Redundante que eu falo você vai ter dois PLCs, você não vai ter um PLC. Normalmente, você não vai ter um PLC para uma caldeira. Você vai ter dois, né? Ou, no caso, por exemplo, lá na Oxiteno que eu trabalhei, você tinha o PLC, para isso, segurança e intertravamento, e você tinha o SDCD trabalhando junto.
caso desse problema no PLC, por algum motivo, o PLC não entrasse, não executasse alguma ação, o SDCD, que é mais lento para isso, ele entrava como salvaguarda. Pelo menos é o que eu lembro, né? Posso até estar me errando em alguma coisa, né? Ou sendo muito generalista e ter algumas coisas específicas. Mas o nosso objetivo aqui não é entrar em detalhe disso. Mas o que eu me lembro que eu tinha lá uma tela do PLC, em que eu monitorava essas variáveis de intertravamento e segurança. Eu tinha uma tela do STCD, que era para controle de nível, pressão, temperatura, vazão de vapor, enfim, né? E que também tinha tinha implementado na sua lógica ações de segurança e intertravamento, caso o PLC não entrasse, né? Fora isso, se o PLC 1 der alguma falha, já entra o outro PLC, PLC B. Se o PLC A der problema, já entra o PLC B para poder salvaguardar aí e garantir que o sistema não entre em falha e colapso e cause problemas na planta, né? Mas valeu a contribuição, Thiago. Realmente existe essa redundância, né? Inclusive, às vezes, até 3, 4, aí depende muito da segurança e depende muito da importância daquele processo, tá bom? Do perigo que ele pode oferecer, da importância dele dentro da fábrica, dos níveis de exigência da qualidade daquele produto, tem várias coisas aí que podem ser classificadas, ou quer dizer, que podem ser, digamos assim, justificadas, né? Então, a gente já tinha falado também dessa automação bancária e comercial, né? Esses são processos, isso pode ser considerado um processo, a nossa automação industrial também, a residencial, que garante conforto, segurança, comodidade, entretenimento, né? Você tem aqui, música, temperatura do ar-condicionado, intensidade luminosa da casa, né? Comunicação, monitoramento de segurança, enfim. Isso é automação. Você vai até ter um controlador lógico programável para desempenhar algumas funções aí. Por exemplo, sei lá, lógico que você já tem que deixar a sua vitamina lá dentro do seu copo. De manhã ele vai ligar lá o liquidificador para bater sua vitamina, ou a cafeteira para fazer o café, né? Vai ter um alarme lá para caso alguém invada seu quintal, né? Ou entre na casa. Você vai pedir para ligar o som, mudar de estação, né? Não sei se mudar de estação para não estaria dentro disso aí, não, depende de algumas coisas. Mas algumas funções, irrigação você pode fazer com o controlador lógico programável, enfim. É possível fazer bastante coisa aí, utilizando o PLC. O PLC é bem versátil e eu posso considerar que minha casa é um processo onde existe várias coisas acontecendo, rodando e várias coisas que precisam estar dentro de determinados parâmetros para garantir a funcionalidade ou o conforto da residência, né? Alguma coisa? Antes da gente continuar, porque aí já viu o processo, a gente vai voltar um pouquinho aí sobre variáveis de processo. Acredito que não, né? Que eu acho que o Thiago já fez a intervenção e já aconteceu. Sim, pode continuar, professor. Perfeito. Então, variáveis de processo são parâmetros do processo que garantem a sua qualidade, segurança e característica do produto. Acho que a gente já vem falando bastante disso daí, né? Então, para garantir essas variáveis, eu vou ter que ter instrumentos, né? E considerando uma malha de controle, eu vou ter lá, dentro de uma malha de controle, eu vou ter meu controlador, meu sensor, o meu atuador e o meu processo, né? Então, se minha variável for um controle de nível, eu vou ter lá como processo, digamos assim, né? Como meu processo, o meu controle de nível. Controle de nível dessa coluna aqui, tá? Então, eu vou ter elementos, válvulas, aqui, um controlador de nível, aqui é um indicador de pressão, cadê? Deve ter aqui, essa aqui deve ser a válvula de nível, aqui, LV. Então, que vai estar sendo controlada por esse nível, enfim. Então, eu vou ter meu elemento sensor, vai ser os
os meus instrumentos, os meus equipamentos necessários em ler esse nível, perceber esse nível. O meu controlador vai me dizer o quanto ele está variando, né, o quanto ele variou, e vai definir ele mesmo qual vai ser a ação de controle para essa válvula, se ela vai abrir, se ela vai fechar, né? Então, as variáveis de processo são as variáveis que eu desejo manter no meu valor que desejado, que seria meu set point, de modo a garantir qualidade, segurança e características do meu produto. Então, a gente viu, né, na aula passada essa questão de controle manual. Então, para controlar o nível e manter um valor igual a H, né, que é esse valor aqui, Hzão, é necessário que o responsável técnico venha a um instrumento que meça o nível, que seria a variável de processo, e atuar no reservatório. Ele está vendo aqui, ó, normalmente os sensores, eles captam, né, alguns sentidos do ser humano, né, alguns deles. Ou transcreve alguma coisa para um sentido do ser humano, né? Então, atuar o reservatório. Então, ele está aqui olhando o nível, ele sabe que deve ter uma marca aqui, sei lá, né? Quando não tem, o cara vai lá e marca mesmo. E ele sabe, ó, assim, no caso em que é empregado um visor de nível, que ele está vendo aqui, ó, um visor de nível, que é um sensor meramente mecânico mesmo, né? Também deve ser utilizado uma válvula para controlar o nível através da alteração da vazão de saída, que seria a variável manipulada. Então, para controle desse nível, a variável que ele está manipulando é a saída de líquido ou a vazão de líquido. Então, para se efetuar o controle de um processo industrial, é necessária medição, normalmente tem que ter um sensor, né, para que essa medição possa ser possível, que vai detectar algumas grandezas físicas, né, e apresentar a você essas grandezas físicas como o valor de uma variável. Normalmente, os sensores eles têm uma grandeza física base, né? E essas grandezas físicas base são transformadas em algumas variáveis de controle. E manipulação de variáveis físicas e químicas, né? Então, tá aqui na mão do operador o controle de nível, abrir ou fechar a válvula de modo a garantir que esse nível esteja sempre nessa altura Hzão aqui. Então, a instrumentação é a ramificação da engenharia que trata do estudo dos instrumentos necessários para o controle. O controle normalmente é feito por engenheiro químico, tá? Quem define as estratégias de controle normalmente é o engenheiro químico. O engenheiro de automação pode, mas o engenheiro químico ele vai mostrar, ele apresenta para o engenheiro de automação os principais, como eu posso dizer, as principais funções, que a gente chama funções de transferência, que são as equações matemáticas que definem um processo. O engenheiro químico ele é o profissional mais habilitado para definir as funções matemáticas de cada processo, né? Então, a instrumentação, na verdade, é a parte da engenharia que entende melhor quais são os instrumentos e quais os instrumentos utilizar e que é possível serem utilizados naquele processo, né? Então, a instrumentação é a ramificação da engenharia que trata do estudo dos instrumentos necessários para o controle, manipulação e proteção de sistemas automáticos. Você vê que o Thiago falou que, para uma caldeira, por exemplo, você pode ter 3 sensores diferentes, né? Pode existir 10 sensores de vazão, mas nem todos os sensores de vazão vão dar a resposta nem a precisão necessária para aquele fluido que está passando ali naquela tubulação. O cara mais indicado para saber qual é o instrumento mais indicado é o engenheiro de automação, ok? E a instrumentação, a instrumentação é o ramo da engenharia que trata do estudo desses instrumentos e define, né, qual desses instrumentos, seja lá por motivos econômicos, motivos de precisão, de segurança, o que é adequado
para a automação daqueles processos. Tá? Então, variável de processo é tudo aquilo que pode mudar, né? Que tem o seu valor não constante. Porque se um parâmetro, uma temperatura, uma vazão, uma pressão é constante, não muda, não tem por que automatizar ela. Ela é constante, né? Por isso que as variáveis de processo, elas entram com essa perspectiva. Qualquer grandeza física ou química que varie em um processo são variáveis de processo. Então, se eu tenho no meu processo a temperatura não varia, por que eu preciso controlar? Entendeu? Então, as variáveis de processo são variáveis, são grandezas físicas ou químicas que variam, né, naquela transformação de energia, naquela movimentação de carga, naquela transferência de massa e energia. Ou naquela indústria de montagem, né? Então, aqui é uma sala de controle dos anos 80. Tem empresas ainda que têm essa sala de controle, é bastante eficiente, funciona muito bem, isso funcionou sempre, durante muitos anos, até os anos 90, salvo engano, pelo menos aqui no Brasil. Ou seja, a automação a automação informatizada, digamos assim, é algo bem recente, né? Não está muito longe, não, coisa de 20, 25 anos para cá. O PLC acho que é dos anos 60, eu acho, não me engano. Ou seja, é muito jovem ainda, né? E nos últimos anos tem crescido bastante, evoluído bastante. Então, essa sala é uma sala de controle dos anos 80, recheada de instrumentos analógicos. Vocês vão ver aqui vários instrumentos analógicos, alarmes analógicos. Isso aqui, todo aquele controle, intertravamento e proteção das caldeiras não eram feitos por PLC, e sim por instrumentos analógicos. Tinha muito contator, ainda existia muito contator, se usava muito contator na automação desses processos, seja ele hidráulico, eletropneumático, ou pneumático, ou eletropneumático. A instrumentação pneumática, se Francisco estivesse aqui, ele podia até dizer, não sei se ele trabalha em uma empresa específica, ou se ele trabalha em alguma especializada, ou a experiência dele poderia dizer, né? Não, fábrica tal ainda tem, né? E funciona muito bem. Então, instrumentação pneumática, eletropneumática e eletrônica. Então, hoje, e outra coisa, isso aqui deve ser uma pequena parte, uma pequena porção de um processo, né? E hoje você tem sistemas integrados, né? De monitoramento, de intertravamento, de proteção, de segurança. Então, você tem sistemas integrados aí que você tem a visão ampla aí do processo e muitas variáveis em tempo real, registro de anos, décadas, né? Então, aqui, ó, é uma sala de controle a partir dos anos 90, com inserção da computação para integração de sistema e controle total integrado da fábrica e planta. Ok? Então, variável do processo é tudo aquilo que a gente, que causa distúrbio no meu processo, ou seja, que muda a minha variável, né? Ou que pode mudar o meu processo. Então, eu tenho aqui, só que assim, dentro do processo, eu tenho fatores que eu posso controlar, né? E fatores que eu não posso controlar. Então, muitas das vezes, por isso que nem sempre a variável manipulada é a variável controlada. Então, aqui eu tenho fatores que são controláveis e fatores que não são controláveis. Por isso que é importante conhecer o processo e identificar. Não basta dizer, olha, eu preciso controlar a temperatura, mas você nem sabe se você controlar a temperatura vai resolver o seu problema de estabilidade do seu processo. Portanto, é importante enxergar os elementos de automação, verificar o comportamento do seu processo, verificar matematicamente como é que funciona e saber do seu processo se aquela variável que está variando eu posso controlar ou não. Senão você vai ter que buscar uma outra variável, uma outra forma de garantir a especificação do seu produto. Tá? Então, são variáveis do processo: pressão, vazão, nível, velocidade, corrente elétrica, tensão, fator de potência, um monte de coisa aí. Aí vai ter concentração de oxigênio, concentração de nitrogênio, concentração
de água, enfim, grau ou índice de explosividade. Então, as variáveis de processo podem ser infinitas e geralmente elas são baseadas em grandezas físicas, né, que podem ser detectadas e medidas. Na verdade, eu repito um pouco aqui, né, que é vazão, nível, velocidade, corrente elétrica, tensão. Não, aí eu classifico aqui, né, variáveis físicas, que promovem mudanças físicas. Então, pressão é uma variável física, vazão é uma variável física, nível, velocidade, corrente elétrica, tensão elétrica e fator de potência, todos eles são variáveis físicas. Variáveis químicas, né? Elas modificam propriedades químicas. E as variáveis físicas promovem mudanças físicas. Variáveis químicas modificam propriedades químicas, né? Então, concentração, pH, densidade, razão, condutividade, enfim, essas são as variáveis e muitas outras variáveis químicas, né? Então, resumindo, a gente viu o nosso processo, vamos ver mais tarde o nosso controlador, que vai ser o nosso CLP, ou o nosso controlador lógico variável, né? Então, esses elementos do meu processo são importantes. Então, os meus sensores e atuadores são elementos que verificam e interferem no processos industriais, medem e modificam as variáveis de processo. Medem e modificam as variáveis de processo, né? Então, se os meus elementos sensores, eles verificam e os meus elementos atuadores interferem nos processos industriais. Os meus elementos sensores medem e os meus elementos atuadores modificam as variáveis de processo. Isso está escrito aqui, né? O meu controlador, ele precisa conhecer e saber o estado da minha variável. Isso é feito com os elementos sensores. E para mandar uma ação de controle, para mandar alguma resposta para que o processo volte aos parâmetros especificados, eu preciso de algum elemento que modifique essas variáveis controláveis, tá, do meu processo. Não é qualquer variável, é qualquer variável controlável. Ok? Os elementos sensores são dispositivos sensíveis a alguma energia física ou química. Então, vai mudar resistência, vai mudar uma corrente elétrica, vai mudar uma temperatura. Então, esses dispositivos eles vão sentir essas mudanças físicas ou químicas, né? E reagir de alguma forma, variando temperatura, variando resistência, variando uma tensão, enfim. Algumas grandezas físicas podem ser convertidas para medir variáveis como pressão, vazão, nível e outros. Quando a gente estuda instrumentação, vocês vão ver que existem várias formas de medir pressão, várias formas de medir vazão, várias formas de medir nível, né? Não é o caso aqui do nosso se Francisco tivesse, Francisco, né? Tivesse aqui, ele já tem várias formas aqui de medir vazão. Instrumentação é uma parte já bem grande, tanto que existe o curso de automação, que hoje até unificou dentro do IFE, mas antigamente existia o curso de instrumentação e o curso de automação, que eram distintos porque a instrumentação é vasta e hoje com PLC, redes neurais, redes industriais, é muito mais complexo do que antes, tá? Sensores são dispositivos que necessitam de um elo de ligação com o controlador, lógico, tem que ter uma forma de comunicação, ele tem que se conectar ao controlador para que ele possa enviar o sinal, ó, a variável está nesse estado, né? Chamado de dispositivo de interface, ou seja, é um dispositivo que vai fazer a leitura, a interpretação e comunicação entre sensores e controlador. Pode existir? Pode. Pode não existir? Também não. Depende muito da tecnologia e do seu sistema, né? Então, esse dispositivo de interface pode ampliar sinal, reduzir sinal, converter sinal, ou seja, vai fazer o tratamento desse sinal para que o controlador
e o sensor se comunique, tá? Então, temos alguns exemplos aqui, ó, que é botoeira, fim de curso, medidor de variáveis em geral, relés de modo geral. E, por fim, os atuadores. Os atuadores são elementos que modificam a variável de processo. Né? Não necessariamente... então, os atuadores modificam a variável de processo, seja a física ou química, né? Normalmente controlada ou manipulada. Seu funcionamento é gerenciado pelo elemento controlador do processo e atua nos sistemas controlados, que é o seu processo. Né? São válvulas, relés, cilindros, motores, solenoides. Aí, qualquer coisa que modifique o meu processo é um atuador. Qualquer coisa que sensibilize e informe ao controlador ao estado do meu processo é um sensor. E é o que eu tenho para vocês hoje. Uma pergunta? Essa aula tem terminado antes do esperado. Professor, só contribuindo em relação a esse sistema que exige mais... Ah, sim, foi a observação de Thiago, né? Thiago Santos. Queria saber quando eu emito o relatório de presença aqui. Que eu acho que no chat... Não, chat não. Queria saber. Pô, também, viu, Aurelino? Também. Ficar sentado dia de hoje aqui, 6 horas, não tá com nada. Lá pelo menos eu ando, eu sento, faz um monte de coisa. Mas também tô com saudade. Mas isso vai voltar. Tá chegando perto. Tá cada vez mais perto do que longe. Vamos tentar perceber dessa forma. O domingo que eu tinha, deixa eu ver aqui. Ah, não, é o que eu tinha para hoje mesmo. Que a próxima semana a gente já vai trabalhar a parte inicial de controlador lógico programar. Sim, sim, sim. Apesar de que em automação 2 não tem muito a mexer, não tem como mexer muita coisa, não. Mas pelo menos tá ali no computador, pega o controlador, programa ele, vê ele funcionar. Um pouquinho melhor mesmo. Funciona melhor. Tá? Mais alguma coisa, gente? Por mim, eu dou por encerrado. Caso vocês tenham alguma coisa, observem lá o AVA, né?